Infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Hosten repellas longius, pacenque dones protinus, ductore sicte previo, vitemus omne noxiu, per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium, Teu triusque Spiritum, credamus omni tempore. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. Então, quero dar as boas-vindas ao professor Rafael Tonon, agradecê-lo pela disponibilidade de estar aqui conosco, né, e desde já agradecer por estes dias que estará ministrando para nós essas aulas. Seja bem-vindo. Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. Eu agradeço. Vou pedir licença para tirar aqui, né, que senão a voz sai abafada demais. Então, boa noite a vocês, né? Uma alegria estar com vocês. Eu sou originalmente também da paróquia de Santa Luzia, né, mas da Santa Luzia lá de Campinas, né? Em Campinas tem duas paróquias de Santa Luzia, uma delas é onde territorialmente eu estou também. É uma alegria estar com vocês. Estão me apresentando um pouquinho, né? Algumas pessoas eu conheço, outras não, então vou me apresentar. Meu nome é Rafael, né? Rafael Tonon. Eu sou leigo consagrado da comunidade Pantocrator. Da comunidade tem várias pessoas que são aqui da paróquia, são das outras paróquias aqui de Hortolândia, né? Então eu sou leigo consagrado na comunidade, sou casado com a Renata, que é leiga consagrada também na comunidade. Sou pai de 2 filhos por enquanto, né? Por enquanto são os que Deus mandou, né? Tem uma menina, um menino e mais quem Deus mandar aí para frente, né? Não sabemos aí quantos mais virão aí, mas por hora são 2. Né? Fui seminarista da Congregação dos Redentoristas, né? Por 8 anos eu fiz a formação no seminário com os Redentoristas. Depois eu deixei o seminário, né? Entendendo que não era a minha vocação, depois de um discernimento aí longo que eu fiz, aí eu deixei o seminário e segui como leigo
na vida de igreja, né? Trabalhei primeiro na minha paróquia, depois ingressei na comunidade Pantocrator, né? Me casei e sigo fazendo esse apostolado. Então eu estudei filosofia, então me formei como professor de filosofia, fui dar aulas de filosofia, lecionei 12 anos em escolas públicas e depois, concomitantemente com as escolas públicas, eu ingressei também em escolas particulares, em colégios particulares. Atualmente eu estou em 2 colégios católicos, né? Não estou mais no estado e fiquei em 2 colégios católicos. Então atualmente eu dou aula de história e dou aula de ensino religioso também. Então esse é um pouco do trabalho. E dentro da comunidade eu trabalho na catequese, por acaso, né? Eu sou catequista de Crisma também e coordeno a catequese. Lá na comunidade nós temos catequese para crianças e adultos e adolescentes, né? Eu dou a catequese para os adolescentes e aí outras equipes né, ministram aí a catequese ou para as crianças ou para os adultos. E na escola eu dou catequese, né? Na escola, como é colégio católico, nós temos catequese de primeira Eucaristia, então na escola eu dou catequese para os pequenos, né? Os de 10, 11 anos, aí eu também faço esse trabalho lá dentro do colégio mesmo, né? Preparando as crianças, né? A gente acaba dando porque na escola, às vezes a única oportunidade dessa criança ouvir falar de Deus é nas aulas de religião e na catequese dentro da escola, porque as famílias em geral não são participantes mesmo, né, da vida de igreja, então a gente pelo menos semeia ali, né? Depois dali para frente aí é com Deus, né? A gente o nosso alcance é limitado ali, né? Se as famílias não os levam. Mas enfim, é um pouco isso, né? Eu nasci em São João da Boa Vista, né, minha cidade natal, mas já estou aqui em Campinas, já tem mais de 20 anos já, né, por aqui. Então, um pouco do trajeto é esse, né. E depois, além de filosofia, eu me formei em História, me formei depois em Pedagogia também, e hoje em dia eu trabalho mais dando aula de História mesmo, né. Então, acabei entrando aí nesse campo, atuando bastante nesse campo, né. Na época que a arquidiocese tinha museu ainda, né, agora nós não temos mais, né, o museu foi fechado, mas na época que a arquidiocese tinha o Museu de Arte Sacra, eu trabalhei junto com o padre Rafael Capelato também, que é historiador também, recuperando as peças, mudando o museu, né, nós mudamos o Museu da Catedral para o antigo Palácio do Bispo, né, aqui em Campinas, e aí então a classificação de peças, a montagem do museu, eu trabalhei bastante lá. Agora o museu infelizmente não existe mais, né, o acervo do museu foi todo doado para a PUC, né, então já não há mais o Museu de Arte Sacra, né, mas enquanto existiu, né, eu ajudei ali, né, então enfim, é um pouco isso aí o que eu faço, e tem outros trabalhos também, né, escrevo artigos aí, sempre publico alguma coisa, faço um trabalho pelo Instagram também, né, divulgando história, mostrando a maneira correta de ler e entender a história, né, na televisão também, na Rede Século XXI, né, uma vez por mês eu tenho a participação fixa, sempre falando de história da igreja. Então, ontem a Márcia esteve aqui, quase que não chega, mas chegou, né? Ela esteve aqui falando com vocês sobre o secularismo, né? Eu até sugeri a ela que falasse desse tema antes de a gente entrar propriamente na história da igreja. Por quê? Porque a história da igreja, hoje, ela é diretamente afetada por esta mentalidade secularizada. O que é essa mentalidade secularizada? É um jeito de ler a realidade totalmente diferente. Então, o grande problema, tem muita gente que fala assim, né? Você pode pegar, principalmente quem é mais velho, né? Os nossos pais, nossos avós, aí o pessoal vai olhar para o nosso tempo e quando pensa no tempo deles, e não precisa ir muito longe, não, você pegar 20 anos atrás aí, aquilo que era a sociedade de 20 anos atrás e o que é hoje já mudou muito. Imagina para quem tem 60, 70 anos, mudou mais ainda, né? O baque é maior ainda, quem é mais velho percebe mais. E em geral as pessoas acham que, qual é o grande problema? As pessoas falam, é uma perda da fé, é a perda do respeito pelos pais, é a perda disso, a perda daquilo. E parece que o problema é só isso, mas não é. O problema, ele é muito mais profundo, ele é muito mais arraigado, né? E onde que estão os grandes problemas hoje, quando a gente vai estudar qualquer coisa e falar sobre qualquer coisa? O problema está na filosofia. Você vai falar, pô, Rafael, né, você veio para falar de história da igreja, vai falar de filosofia? É, porque o grande problema está na filosofia. O que é filosofia?
Filosofia eu vou resumir aqui, não vou entrar tanto na explicação, mas só para a gente entender. O que é filosofia? É a maneira mais racional de você explicar uma coisa. Isso é filosofia. Então, se eu pegar aqui um objeto e eu usar toda a minha inteligência para explicar este objeto, isso é filosofia. Eu estou tentando explicar uma realidade racionalmente, usando a minha inteligência. Isso é filosofia. Então, o que é? É por isso que os padres, né, na formação sacerdotal, têm que estudar primeiro a filosofia para depois estudar a teologia. Por quê? Primeiro você tem que aprender a pensar direito, a raciocinar, para explicar as coisas, para depois você encher a cabeça com a teologia. Primeiro você aprende a usar os instrumentos e depois você aplica, né, o manejo desses instrumentos na prática. Por isso que primeiro, né, estuda-se a filosofia e depois a teologia. Então, onde estão os grandes problemas da nossa sociedade hoje? Na filosofia. É no modo de pensar. Os grandes problemas, né, nas famílias, nos casamentos, e os grandes problemas também no pensamento, na igreja, na história da igreja, na doutrina. Os grandes problemas estão no pensamento. Por quê? Antigamente, isso estava na cabeça de qualquer pessoa, tá? Até mesmo pessoas que não tinham estudo nenhum. Se você pegar aí sua avó, né, pegar seu bisavô, pegar seu pai, pegar sua mãe, né, eu sou filho de pais que estudaram muito pouco. Minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai estudou até a 2ª série. Meu pai, ele sabia calcular e sabia ler um pouco, só. É o que deu tempo de estudar. Eles tinham que trabalhar desde cedo, então meu pai falava que meu avô, ele dava para os filhos homens 2 anos de escola. Para as filhas mulheres ele dava 1 ano só. Ele fala, não, as meninas vão ficar em casa, então tem que estudar menos, né? A mentalidade da época. Então eles estudavam muito pouco. Só que se você pegar essas pessoas, mesmo quando eles estudavam muito pouco, todas essas pessoas tinham uma noção muito clara de certo e errado. O que é certo, o que é errado. Acabou. E isso não era porque eles estudavam muito, não. Eram valores que eram transmitidos pela família, pela educação e pela religião. E ponto final. Então as pessoas não ficavam ciscando, buscando informação em todo lugar. O pouco que as pessoas recebiam, pronto, aquilo bastava. E o que as pessoas faziam até 50, 40, 50 anos atrás? A lógica das pessoas qual era? Todo mundo sabia disso. O que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém, a gente também sabe, só que a gente não faz, mas eles sabiam e faziam. Todo mundo sabe que nós somos pecadores, limitados, cheios de defeito. Nós vamos pecar, nós vamos errar, porque nós somos humanos e somos fracos. Mas as pessoas tinham a seguinte consciência: eu sou capaz de pensar no que é certo, eu sei o que é certo, mesmo que eu faça o que é errado, mas eu sei o que é certo. Então o que as pessoas tentavam fazer? As pessoas tentavam viver de acordo com aquilo que elas pensavam. Guardem bem isso, as pessoas viviam de acordo com o que elas pensavam. Então eu sei o que é certo, então se eu fiz errado, eu tenho que me emendar, eu tenho que me corrigir e tentar fazer o que é certo. Então as pessoas viviam de acordo com o que pensavam. O que aconteceu com o nosso modo de pensar hoje? Hoje as pessoas pensam a partir daquilo que elas vivem. Então eu faço errado, eu penso a partir daquilo que é errado. E aí aquilo que é errado eu quero que vire norma para todo mundo, porque eu vivo errado, então todo mundo tem que pensar a partir do erro. Entendeu? Por isso que hoje em dia você não pode nem falar que os outros é feio, né? Você falar que alguém é feio já é, né, é preconceito, é isso, é aquilo. Você não pode falar mais da realidade. Eu me lembro do meu tempo de escola. No meu tempo de escola, né, eu sempre tive apelidos, né, devido à grande forma física que eu tenho, apelidos que associavam ao quê? A vareta, palito, né, perna de pau e tal. E isso de modo algum me ofendia. Por quê? Porque é a realidade. Eu olhava para mim e falava, é mesmo, né? Eu sou magro mesmo, sempre fui. Então os apelidos correspondiam à realidade. Do mesmo jeito, os meus amigos, qual que era o apelido? Tinha um amigão meu mesmo, jogava bola junto comigo, que era o Gordinho. Todo mundo falava Gordinho, ele nunca se ofendeu, e ele tá que nem eu, já tá ficando velho, e continuou sendo Gordinho, né? Pro resto da vida, todo mundo chama, e ele não se irrita, por quê? Não havia
um problema com a realidade. Entendeu? Então, hoje em dia, tudo já é problematizado. Então, as pessoas querem pensar de acordo com o que elas vivem. Então, o ser humano, ele se rebaixou. Ele se rebaixou. Antes, se eu fazia algo errado, eu sabia que tinha um certo. Então, eu tentava me elevar. Agora não. As pessoas, elas estão vivendo, às vezes, no erro e querem pensar a partir do erro. Entendeu? Então, vou dar um exemplo para você. Por que alguns pregadores, sejam padres, sejam leigos, seja qual pregador que for, né? Muitos pregadores dentro da Igreja Católica já não falam de moral, do comportamento, por exemplo, adequado. O que um casado deve fazer? Se um casado olhar para outra mulher, ele comete um pecado mortal. Certo? Por quê? Porque ele é casado. 9º mandamento, cobiçar a mulher do próximo. 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Pecou 2 vezes, contra 2 pecados. Pecado mortal. Por que se fala muito pouco disso? Porque até os pregadores, às vezes, começam a se conformar com o erro. Ah, eu faço isso. Então, como eu faço, eu não prego o que é certo. Então, eu não ensino. Por quê? Porque eu mesmo não faço e eu mesmo... Agora, você vai falar, então, Rafael, você está aqui falando hoje, você faz tudo que você fala? Eu também não, mas eu sei o que é certo. Então, por isso que quem prega, quem fala, deve sempre buscar o que é certo, mesmo que eu não consiga. Mas eu tenho que saber o que é certo. O certo está lá, a meta está lá. A nossa meta é Cristo, né? João Paulo II, ele fala que Cristo se encarnou para ensinar o homem a ser homem, porque o pecado bagunçou, desconfigurou a humanidade. Quem é que ensina o homem a ser homem? É Cristo. Cristo é a medida, Cristo é o modelo. Então Cristo se faz homem porque ele santifica tudo que é humano. Jesus foi a uma festa de casamento, Jesus chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu. Jesus santificou com a sua humanidade tudo aquilo que é próprio da nossa humanidade. Jesus trabalhou, a gente trabalha. Tudo que nós fazemos, Jesus santificou pela sua encarnação. Um nenê chora quando ele quer mamar. Jesus chorou. Vocês já pensaram no rebaixamento que é isso? Deus, poderoso, criador de todas as coisas, que existe desde o sempre, teve que chorar para mamar. Isso é o rebaixamento. Então Jesus, ele se fez homem para nos ensinar a sermos homens e mulheres. Jesus, ele reconfigura, ele resgata. Então, nós temos que ter essa meta. Nós temos que pensar direito. Então, o grande problema na história é que as ideologias foram entrando. Por quê? O que é uma ideologia? Ideologia é uma ideia falsa sobre algo que é real. Isso é ideologia. Toda ideia falsa sobre algo que é real, esta ideia não é mais ideia. Ela é uma ideologia. Ela é uma construção. É uma imagem equivocada. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, sei lá, um determinado objeto, se eu pegar um celular aqui, dividir aqui o público aqui pelo meio, e eu perguntar para quem está do lado de cá, o que vocês veem aqui? Todo mundo vai dizer, não, eu estou vendo um celular. Se eu mostrar para quem está do lado de cá, o que todo mundo vai me dizer? Eu estou vendo um celular. E aí eu vou dizer, me descrevam o que vocês veem. Se eu acender a tela aqui, quem está do lado de cá vai ver a minha filha, a minha mulher, o meu filho, vai ver o que tem na tela. Quem está do lado de cá não vai ver. É o mesmo objeto, só que cada lado vai ter uma visão do mesmo objeto. Quem é que vai ter a visão mais completa? Quem está do lado de cá, porque viu a tela. Quem está do lado de lá não viu por inteiro. É isso que as pessoas têm feito, os historiadores têm feito com a história da igreja. Eles recortam e apresentam uma parte. Então, em geral, aquilo que a gente aprende na escola é um recorte feito com má intenção ou não, nem sempre é com má intenção. Às vezes o próprio professor foi enganado na universidade também, aprendeu besteira e ele sai reproduzindo sem pensar por conta própria. Nem todo mundo tem essa busca, por estudar e buscar se aquela informação é verdadeira ou não. Então, quer dizer, o que vai acontecer? O exemplo do celular. Alguns terão uma visão mais completa e outros não. E aqueles que não tiverem a visão completa, eles vão formar, ao invés de uma ideia correta, eles vão formar uma ideologia. O que é ideologia? É uma ideia falsa a respeito de uma coisa que é real, que é concreta. Entendeu?
Então, isso é muito fácil. Existe ideologia na política, na economia, na história, na teologia. Tem ideologia em tudo. Se você recortar a realidade, você já cria uma ideologia. Eu sou professor faz 16 anos já. E às vezes eu entro numa crise até de consciência, né? Porque você tem um livro, que você tem que dar a matéria para o aluno, e você tem o tempo que você tem que cumprir para entregar as notas, para fazer tudo bonitinho lá. E aí o que acontece? Eu, como professor, se eu fizer estritamente aquilo que a escola me contrata para fazer, o que vai acontecer com o meu aluno? Eu vou recortar a realidade e vou passar para o meu aluno uma imagem pela metade da realidade. Para vocês terem uma ideia, a aula de Inquisição, que é o que a gente vai conversar agora, eu tenho no currículo da escola 2 aulas para falar de Inquisição. Então o que muito professor faz? Ele dá aquela passada geral e se ele já não gostar da igreja, ele destaca os pontos que vão fazer a igreja parecer assim a pior instituição possível. Eu mesmo, quando eu era aluno, eu pensava assim, quando chegava nessa matéria da Inquisição, eu pensava assim, bom, eu sou católico, mas dá uma vergonha danada de falar que teve Inquisição. Eu sempre pensei isso. Nossa, a igreja queimava a gente. A igreja condenava as pessoas à morte. A igreja usava do seu poder. Depois eu fui estudar por conta e comecei a descobrir que o negócio não é bem assim. Eu falei, mas caramba, né? Meus professores não me falaram isso, né? E aí eu comecei a ver que a história tem recortes, muitos recortes. E geralmente o que é apresentado para nós é o recorte que passa por um filtro. Quem é esse filtro? O professor. Então, se o professor tiver uma mente bem formada, ele vai tentar informar o aluno o máximo possível. Se ele tiver uma mente mal formada, aí ele vai tentar passar para o aluno o mesmo preconceito histórico que ele quer que o aluno saiba, e aí ele vai manipular mesmo. E este poder está na mão do professor, não adianta falar. Tem gente que fala, mas se a escola controlar, o professor não faz isso. Eu sou professor, estou falando como testemunho pessoal. Depois que você fecha a porta com 40 alunos ali dentro da sala, você fala o que você quiser. E você pode usar isso para o bem ou para o mal. Só que qual é o problema? Se você usar isso para o mal, você forma um preconceito em relação à igreja, e esse preconceito, às vezes o aluno, ele não vai ter tempo, até pela rotina, pela vida dele, vai ter que trabalhar, estudar, fazer outras coisas, e aí talvez ele vai ficar adulto e nunca vai ouvir a verdade sobre a igreja. E aí vai ser aquele católico que sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? Quando alguém critica a igreja, o cara fica quieto, não defende a igreja. Por quê? Porque ele mesmo não conhece. E ele mesmo acredita que aquilo é verdade, né? E isso é muito triste, né? Agora, por que esse fenômeno começou a acontecer? Ele começou a acontecer na medida em que a igreja também foi se retirando do processo educacional. Aqui no Brasil, durante 300 anos, as únicas escolas que existiam no Brasil eram as escolas da igreja. Então ensinava-se as coisas de um jeito. Depois, o Estado começou a assumir esse papel. Aí passou-se a ensinar de outro jeito a história, né? E geralmente a história, ela é uma matéria que ela é usada ideologicamente. Para quê? Para você formar base política. Se você forma todo mundo com uma determinada visão, você forma pessoas que vão concordar com um determinado projeto político. Então você forma todo mundo pensando igual, né? E aí você deixa todo mundo prontinho, na hora que for votar num candidato que tem uma determinada visão, todo mundo já está pensando igual. Entendeu? Então há uma questão política até por detrás da história. E há uma questão também muito clara de atacar a Igreja Católica, tá? Atacar a Igreja Católica. E por quê? Todos os grupos, todos os sistemas políticos, todas as instituições no mundo sabem que no mundo só existe uma única força capaz de derrotar a mentira, e esta força é a Igreja Católica. É por isso que a igreja é tão combatida. A igreja toma paulada de todo lado, porque todo mundo tenta desacreditar a igreja. Então, se você conta mentiras sobre a igreja, você faz com que as pessoas coloquem a igreja no descrédito. E aí você abre caminho para que as pessoas pensem diferente. Mas agora, se você mostrar para as pessoas o que a igreja é de verdade, as pessoas verão que a verdade está na igreja. Por quê?
Porque a verdade fundou a igreja. A verdade é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. A verdade fundou a igreja. A igreja é de origem divina. E a igreja é uma força capaz de impedir qualquer injustiça, mentira, inverdade. Então, aí está o grande objetivo de atacar a igreja. Por exemplo, na ONU, Organização das Nações Unidas, a Santa Sé, né, que a Santa Sé tem lá um assento na ONU, representando o Papa. Só que a Santa Sé, desde a fundação da ONU em 1948, a Santa Sé pode participar das sessões da ONU, pode discursar, mas não tem direito a voto. Por que não dão direito a voto para a Igreja Católica? Porque o pessoal sabe que a Igreja, ela porta a verdade, então nós precisamos silenciar a Igreja. Tá bom? Porque, outra coisa, aqui não se trata também de negar, não é que a igreja não tenha, através dos erros dos seus filhos, ao longo da história, pontos negativos. Tem. Os filhos da igreja cometeram muitos pecados. Agora, isso não desabona o que é a igreja. Uma coisa é a igreja instituição, outra coisa são os filhos da igreja. Se você for contar a história da igreja católica a partir da minha vida, será um horror. Por quê? Porque eu não sou santo, eu não sou exemplo. Então, se nós queremos contar a história da igreja, nós temos que contar a partir dos bons filhos da igreja. E os bons filhos da igreja nós chamamos de santos. Então, se eu tenho que contar a história da igreja, eu vou contar a partir de Santa Luzia, a partir dos mártires que na sua coragem derramaram sangue para defender a sua fé. Eu vou contar a história da igreja a partir dos grandes papas. Eu vou contar a história da igreja a partir dos grandes fundadores de ordens religiosas, dos grandes reformadores da igreja. Aí sim, eu vou contar a história da igreja. Por quê? Porque é gente que viveu de fato aquilo que é a igreja. Aí, beleza. Agora, se eu pegar os maus exemplos eles não são o retrato pronto e acabado da igreja. Eles fazem parte da igreja. Não se trata de negar a realidade. É como a história da nossa família. Se você olhar na história da sua família, vai ter muita coisa positiva, mas também vai ter muita coisa que te dá vergonha. Não tem? Você teria coragem de contar tudo, expor tudo da história da sua família para todo mundo? Eu não teria coragem. Tem coisa na história da minha família que eu não tenho coragem, né, de falar publicamente. Por quê? Porque dá vergonha. Mas é minha família, eu não jogo fora. Mas é minha família. A igreja também. A igreja é nossa mãe, a igreja é nossa família, a igreja nos gera para Cristo a partir do batismo. Então a igreja é minha família. Então eu tenho que olhar para a história da igreja como eu olho para a minha história. Entendeu? Então isso é o que a gente tem que pensar, é a grande chave de leitura da história da igreja. E nós temos que saber isso que eu coloquei aqui no princípio. Nós temos que viver de acordo com aquilo que nós pensamos. Eu sei o que é certo, então eu vou tentar fazer. E não me rebaixar. E pensar a partir daquilo que eu vivo. Já que eu não faço mesmo, não, isso aí não precisa. Já ouviram essas histórias, né? Não, isso aí não precisa fazer não. Não, isso aí é bobeira. Né? Uma coisa que me matava quando eu era seminarista, era chegar numa comunidade, né? Tem aqui os seminaristas também, né? Eu, pelo menos, isso me doía no coração, né? Quando eu chegava numa comunidade para celebrar, e às vezes a celebração da palavra, e às vezes eu pedia, não, vamos ajeitar aqui melhor, aqui o altar, tudo. A pessoa, não precisa. Isso, não, a toalha vai essa mesmo. Não, vela essa daí mesmo. O descaso consagrado, isso me doía de ver isso aí. Então por quê? Porque às vezes as pessoas começam a viver, a pensar como vivem. Eu vivo tudo de qualquer jeito, então não precisa. Para Deus também não precisa, para a igreja não precisa, para a comunidade não precisa. E aí eu perco aquela referência de que para Deus é o melhor. Mas a comunidade é pobre, mas para Deus é o melhor. A comunidade não tem recursos, mas dentro daquilo que nós podemos, nós vamos dar para Deus o melhor. Não, mas a gente não pode fazer muito, mas aquilo que for possível fazer, nós vamos fazer. Né? É engraçado, né, até de ver como que isso aí vai cozinhando a inteligência das pessoas. Aí as pessoas se acomodam. E aí as pessoas pensam daquele jeito acanhado e não têm o interesse por buscar, por conhecer. Então, o que eu vim fazer aqui a partir de hoje? Falar da história da nossa mãe. Então, ninguém gosta que fale mal da mãe. A mãe pode ser
a pessoa que tenha todos os defeitos, mas ninguém gosta que se fale mal da mãe. Então nós, como bons católicos, filhos da igreja, não podemos deixar que vilipendiem a nossa mãe. E eu começo aqui então, essa reflexão, antes de falar de Inquisição, usando um pensamento, né, de um dos arcebispos aqui de Campinas, o Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Dom Antônio Siqueira, que foi bispo aqui de Campinas. Dom Antônio Siqueira, antes de ser bispo de Campinas, ele foi professor de História da Igreja, no Seminário de São Paulo, lá no Ipiranga. E ele escreveu, em 1940, um livrinho falando sobre a história da Igreja. E olha o que Dom Antônio disse, ele disse assim: a melhor apologia, a melhor defesa da história da Igreja Católica é a simples apresentação da sua história. Guardem isso. A maior defesa da história da Igreja Católica é a simples apresentação da sua história. Você não precisa inventar nada, você não precisa florear, não precisa elogiar a igreja, basta apresentar o que aconteceu de fato. E as pessoas por si só vão ver o que é a igreja. Conto aqui para vocês um caso interessante, né? No fim do século XIX, um pastor luterano, né, lá da igreja fundada pelo Martinho Lutero, no início da divisão protestante, um pastor luterano chamado Ludwig von Pastor. Esse cara ele tinha até um cargo na Federação Luterana Internacional, era um grande nome na teologia luterana, no século XIX, e este homem, ele começou um trabalho histórico para comprovar o que o Lutero disse. O que o Lutero disse? O Lutero dizia que o grande câncer do cristianismo se chamava papado. Ele dizia que a instituição de um papa para governar a igreja é o que acabou com o cristianismo. Ele disse, então, o melhor a se fazer é acabar com a figura do papa, aí nós vamos ter um cristianismo de verdade. Por isso que os protestantes não têm papa, né? E o Lutero, ele dizia que na religião dele, cada cristão era o seu próprio papa. Olha a petulância, né? Cada cristão é o seu próprio papa. Ele dizia, então, cada um pode pegar a palavra de Deus, e cada um é iluminado diretamente pelo Espírito Santo, e cada um vai se autogovernar. Depois o Lutero voltou atrás, ele falou isso, ele mesmo voltou atrás. Por quê? Porque a igreja dele virou uma balbúrdia, porque todo mundo queria mandar, né? E aí ele viu que o negócio não funcionava. Todo mundo dizia, se não precisa de papa, e o Espírito Santo ilumina diretamente, eu li e entendi isso. O outro leu e entendeu aquilo, então vamos brigar. E aí eles foram dividindo, né? O que o protestantismo criou? Divisão. E na Bíblia, o anjo divisor por excelência, Lúcifer, o príncipe dos demônios, ele é chamado de diabo, que vem de uma palavra grega, diabolos, ou diabolos, né, que significa divisor. Quem age dividindo é o diabo. Aí tem gente que fala, mas será que o protestantismo, né, não vem de Deus? Basta você fazer um exame simples. O diabo divide, o protestantismo fez o quê? Dividiu. Então, quem é o fundador do protestantismo? O demônio. A Igreja Católica tem um fundador divino, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O protestantismo também, porque o diabo também é divino. Ele é uma criatura divina, é um anjo. E ele criou a divisão. Ele é o divisor desde o início, querendo dividir o homem da sua aliança com Deus. E tentou Adão e Eva. O trabalho do diabo é dividir. E aí o von Pastor, ele queria provar a tese de Lutero, de que o papado destruiu a verdadeira essência do cristianismo. E aí, muito petulante, ele foi até o Vaticano, em pleno século XIX, não se tinha essa ideia de diálogo interreligioso, ecumenismo, isso aí não existia, e ele pediu uma audiência com o Papa Leão XIII. E o Leão XIII achou curiosa, né, a petulância do cara, e resolveu conceder a audiência, falou, eu vou receber esse luterano, vamos ver o que ele quer. E ele pediu ao Leão XIII, e ele não mentiu não, pelo menos nisso ele foi muito bom, ele foi muito honesto. Ele disse ao Papa, eu quero comprovar a tese de Lutero de que o papado destruiu o cristianismo. E eu queria que o senhor, que é o Papa, me desse licença para pesquisar a história dos papas no arquivo secreto do Vaticano. O Leão XIII não pensou duas vezes, ele disse, pois não, o arquivo está aberto para o senhor tem a minha permissão, e ainda disse para o arquivista do Vaticano, o senhor dê a chave para ele. E você mexa em tudo que você quiser e publique o que você quiser. Muito bem,
que aconteceu com von Pastor? Ele escreveu 27 volumes sobre a história dos papas. E antes de publicar os 27 volumes, ele pediu uma nova audiência com o Papa Leão XIII. E o Leão XIII o recebeu e disse para ele: e aí, né? Qual foi o resultado da sua pesquisa? E o von Pastor se ajoelhou diante do Papa. Ele falou assim: eu queria pedir ao Senhor aquilo que os meus irmãos já pedem há séculos e que eu não tinha percebido. Eu queria pedir a sua bênção e queria pedir que o Senhor me recebesse na Igreja Católica. Ele abjurou a fé protestante, fez a renúncia à fé protestante e ingressou na Igreja Católica e morreu como bom católico. Ele se converteu ao estudar a história dos papas. E aí o Leão XIII, né, muito curiosamente, ele pergunta para o von Pastor, ele falou: e os maus papas? Porque na história nós tivemos maus papas. Ele falou para o von Pastor: e os maus papas? Como que você explica isso? E aí o von Pastor, ele disse: não tem outra explicação. Qualquer instituição governada por gente tão corrupta, como já aconteceu na história da Igreja Católica, teria acabado. Se essa instituição persiste é porque ela é de origem divina. E na verdade é Cristo, é o Espírito Santo que governa a igreja. E é isso mesmo. Von Pastor, ele entendeu. Então quer dizer, né, a igreja, mesmo na maldade dos seus filhos, ela mostra que ela é divina, né? O Lutero, quando ele fez a reforma protestante, o Papa mandou o cardeal Caetano para conversar com Lutero e tentar evitar a separação. O pessoal acusa a Igreja Católica e tal. A igreja demorou 6 anos para excomungar o Lutero. O Papa não excomungou o Lutero imediatamente. O Lutero xingou o Papa, blasfemou, falou cobras e lagartos. E a igreja demorou 6 anos, deu 6 anos de prazo para ele pensar. E aí o Lutero, na última fala dele, antes de ser excomungado, ele disse para o cardeal Caetano, né, todo empombado, ele falou: eu destruirei a Igreja Católica. O cardeal Caetano virou e falou para ele: nem nós conseguimos, você acha que você vai conseguir? Né? Falando dos cardeais, dos bispos, né? Falou: nem nós que somos tão maus assim conseguimos. Você é muito petulante, achar que você sozinho vai conseguir, né? E de fato, a igreja segue. A igreja segue. Por quê? Porque a igreja, ela nasce da promessa de Cristo. Cristo é Deus, Deus não se engana e nem pode enganar. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele vai dizer: tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Então nós temos que pensar naquilo que o Papa Paulo VI falou. Em 1963, o Papa Paulo VI fez um discurso aos historiadores católicos. E olha que interessante o que o Papa Paulo VI disse. Ele disse assim: os arquivos, os papéis, aquilo que conta a história da igreja, na verdade não está falando da história da igreja, está falando da história de Cristo, que mesmo 2000 anos depois continua andando sobre a terra deste mundo, né? Ou seja, onde a igreja está, Cristo está. A história da igreja é a história de Cristo, que continua agindo, continua curando, continua abençoando. Os 7 sacramentos que nós recebemos na igreja, o que são os 7 sacramentos? São 7 maneiras de Cristo continuar tal e qual presente no mundo. Pelos 7 sacramentos, Cristo continua batizando cada vez que alguém é batizado. Cristo continua perdoando os pecados cada vez que nós buscamos a confissão e o sacerdote nos absolve. Cristo continua celebrando a sua paixão cada vez que nós chegamos aqui diante do altar para a Santa Missa. Cristo continua curando os doentes através da unção dos enfermos, da imposição das mãos do sacerdote. A única coisa que mudou de 2000 anos atrás para cá é que quem estava 2000 anos atrás viu Cristo fisicamente, com os olhos da carne. Nós não vemos Cristo com os olhos da carne, mas nós sabemos que a presença é a mesma. Por quê? Porque para Deus não existe tempo, para Deus não existe ontem, para Deus não existe amanhã, para Deus tudo é agora. Então, desde quando Deus é Deus, Deus já pensou em você, já pensou em mim. A história da igreja é a história de Deus no mundo. Então, por isso que a gente tem que olhar para a história da igreja com um olhar. Voltou. Né? Acho que deve ter dado aqui eu mexi aqui um pouquinho, deve ter saído aqui do lugar. Mas enfim, então essa história da igreja é a história de Cristo no mundo.
E aí alguns pontos da história da igreja, eles são embaraçosos. Geralmente as acusações contra os católicos são as seguintes: a igreja queimava gente na Inquisição, a igreja foi conquistar a Terra Santa para matar muçulmano e fazer comércio. A gente ouve isso. Outra coisa que se fala: o Papa era um líder político, estava preocupado só com dinheiro e mais nada. Outra acusação que nós ouvimos. Galileu foi perseguido pela igreja porque ele era cientista e a igreja era contra a ciência, então qualquer um que falasse algo contra a igreja, etc e tal. Joana d'Arc foi queimada, embora sendo católica, quando ela não serviu mais para a igreja mandou queimar a Joana d'Arc. São as coisas que a gente ouve. Geralmente tudo que há de mal na humanidade é atribuído à igreja. Eu lembro que eu aprendi na escola, né, eu estou até dando agora um curso online aí, eu resolvi até abrir um curso lá, falei, deixa eu abrir um curso para refazer a história da igreja no Brasil. Eu estou falando só de história da igreja no Brasil. Por quê? Porque todo mundo aprende errado, eu também aprendi errado. Eu aprendi, por exemplo, eu me lembro, na 4ª série, né, na minha época era a 4ª série, eu aprendi com a minha professora que os Estados Unidos é uma nação rica, eles são ricos, porque eles foram colonizados por protestantes. Os protestantes tinham uma relação mais aberta com o dinheiro. E o Brasil era pobre, estava todo quebrado aqui do jeito que estava, né, na época lá em que eu estava na 4ª série, porque o Brasil foi colonizado pela Igreja Católica, que aprovou a escravidão, aprovou a exploração do trabalho indígena. E aí Portugal, com a aprovação da igreja, só veio, sugou e detonou o Brasil. E nós estamos nessa situação. Aí beleza. Aí, quer dizer, se você for pensar que isso é verdade, então país colonizado por protestante é rico, país colonizado por católico é pobre. Basta pensar no Suriname, nosso vizinho aqui da América Latina, que tem o IDH mais baixo do mundo, é o país mais miserável do mundo, foi colonizado pela Holanda, eles eram protestantes. Cadê a riqueza dos protestantes? Então, quer dizer, esse argumento é mentira, mas eu aprendi assim. E para você desfazer isso aí da sua cabeça, aí você tem que estudar muito, demora para você desfazer essas besteiras que a gente ouve, né? Mas aí você começa a ver que não tem nada a ver. Né, que aí você atribui à igreja a culpa de tudo, né? Eu costumo dizer na escola, né, eu peguei uma turma de história esse ano, que os meus alunos me viram falando da igreja e falaram, não, mas a gente não aprendeu assim não. Eu falei, tá, o que vocês ouviram? Aí foram me contando, não, porque a igreja fez isso, fez aquilo. Aí até um aluninho meu falou, né, de 6º ano, ele falou, a única coisa que não foi culpa da igreja foi a extinção dos dinossauros, o resto... Né, eu falei, pois é, né, só a extinção dos dinossauros que ficou de fora mesmo, né? Então quer dizer, é algo muito direcionado e em geral falso, tá? Vamos à Inquisição. O que é a Inquisição? A Igreja Católica, ela nasceu a partir de quem? De Jesus Cristo. Então aqui está uma primeira mentira, né? Que geralmente muitos evangélicos, até autores, historiadores evangélicos falam que Constantino fundou a Igreja Católica. Tá, como que você desmonta esse argumento? Muito simples, muito simples. Jesus ele funda a igreja lá em Mateus 16:18. Tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus começa a igreja lá. Aí tem gente que fala, não, mas não era a Igreja Católica ainda. Ah, não era? Então vamos pegar alguns documentos. Existe um documento que vocês, catequistas, tem obrigação, dever moral de comprar esse documento, vocês têm que ter isso aí, custa 10 conto na Paulus, né? Que é um documento chamado Didaquê, né? Do jeito que se fala, Didaquê. A Didaquê é chamada de a Catequese dos Apóstolos, é um escrito, é um livretinho fininho, que é um resumo da catequese que era dado para os cristãos na igreja primitiva. Quem não tem, busque. Na internet tem uns PDFs na faixa aí, né? Quem quiser pode imprimir até em casa, né? Então leiam a Didaquê. A Didaquê foi escrita no ano 90 depois de Cristo. Então Cristo morreu, ressuscitou no ano 33 mais ou menos, né, da nossa era. E já no ano 90 tinha Didaquê. O que tem lá na Didaquê? A estrutura da missa. O que é interessante lá na Didaquê? Lá na Didaquê diz que o pessoal chegava para a missa, para a Eucaristia, o que eles faziam? Se colocavam em torno do presbítero, né, e diante do altar,
E antes que o presbítero subisse ao altar, eles faziam orações preparatórias, colocavam suas intenções, e o padre, antes de subir para rezar o sacrifício da Eucaristia, pedia perdão dos pecados, e aqueles irmãos que quisessem acusar os seus pecados o faziam ali. O sacramento da confissão era celebrado junto. As assembleias eram muito pequenas, então o pessoal já acusava os pecados ali, recebia absolvição ali. Depois todos elevavam um grande louvor a Deus. O sacerdote então fazia uma oração entregando as intenções da comunidade. Olha a sequência, né? Então, perdão dos pecados, saudação inicial, pedido de perdão, louvor a Deus, oração do sacerdote recolhendo as intenções. O que a gente faz hoje na missa? Qualquer semelhança não é mera coincidência, nós estamos fazendo a mesma coisa faz 2000 anos. E aí depois vai dando toda a sequência da missa, que é exatamente a sequência da missa que nós temos hoje. Ou seja, que história é essa de falar que a Igreja Católica não existia? Está lá. A hierarquia da igreja ela era muito bem definida, né? Nós tínhamos lá os diáconos, os padres, os bispos, e o bispo de Roma já tinha precedência sobre todos. Ah, Rafael, mas como que você prova isso? No ano 120 depois de Cristo, foi Papa da Igreja Católica São Clemente Romano. São Clemente foi batizado por São Pedro e conheceu pessoalmente São Paulo. Então você imagina, era um Papa que conheceu o primeiro Papa e conheceu São Paulo apóstolo. Ele mesmo fala, a voz dos apóstolos ainda está, a voz deles, o timbre da voz deles, ainda está no meu ouvido. Eu consigo me lembrar deles pregando. Ou seja, uma pessoa que está ali no início do cristianismo. São Clemente Romano, ele escreve uma carta aos Coríntios. Você fala, onde que tem esses documentos, Rafael? Rafael, na Paulus você acha. Tem lá o primeiro volume da coleção de Patrística, aquela coleção de livros verdinhos lá. Se você comprar o volume número 1, são os escritos mais antigos do cristianismo. Está tudo lá. Isso aí foi bem antes de Constantino. A hierarquia da igreja no ano 120 depois de Cristo, ela já funcionava tal e qual nós temos hoje. Tal e qual. E é muito curioso, né, que nesses escritos, por exemplo, nós vamos encontrar o seguinte: houve uma discussão no Oriente a respeito de um ponto da doutrina católica. E São João Evangelista estava vivo nessa altura. O que os bispos do Oriente resolveram fazer? Falaram, vamos perguntar para São João, que é apóstolo. E mandaram um enviado lá, São Clemente Romano narra isso, né? E mandaram um enviado até São João. E falaram, o que você nos diz? O que é a verdade? Né? Qual doutrina nós devemos acreditar? O que está mais de acordo com o ensinamento de Jesus? O que vocês acham que São João fez? Ele explicou? Ele até sabia. Ele até poderia dar a explicação. Ele disse o quê? Não cabe a mim explicar para vocês. Vocês têm que se remeter ao bispo de Roma. Ou seja, o primado de Pedro, a função do Papa já era muito clara na igreja primitiva. São João Evangelista é o discípulo amado, ele conheceu Jesus, mas ele não era o Papa. Ele não era o chefe dos apóstolos, ele não era o sucessor de Pedro. Então o que ele vai dizer? Perguntem ao bispo de Roma e não a mim. Então quer dizer, que história é essa, né, de que o cristianismo foi fundado por Constantino? Nós que comprovam isso muito antes de Constantino. Constantino, ele deu o edito de Milão em 313. Aí, se você, esses dias, né, até um protestante pelo Instagram me mandou lá uma pergunta lá, muito agressivamente, eu respondi até para o rapaz, a pergunta dele, que ele disse assim, né, não, porque é mais do que provado que foi Constantino que fundou a Igreja Católica. Eu falei, lógico que é. É tão verdade que ele fundou a Igreja Católica que a mãe dele já era católica antes dele fundar a igreja, porque Santa Helena já era católica antes de Constantino. Então quer dizer, é um grau de loucura desse pessoal de afirmar coisas da história que eles não sabem. Santa Helena era católica, ela era cristã, ela rezou pela conversão do filho. Então que história é essa de Constantino fundando a Igreja Católica? Então não tem base histórica nenhuma para isso. Com o Edito de Milão, o que aconteceu? Os romanos, eles tinham um costume
cultural, de que o povo deveria seguir a religião do imperador. É uma questão de cultura. Naquela época, a maioria dos povos seguiam a religião do rei. Então, quando Constantino dá liberdade de culto, o que muitos romanos entenderam? É melhor a gente se converter ao cristianismo, para que não sejamos perseguidos. Então, houveram muitas conversões fajutas, muitas conversões falsas, por conveniência. Isso causou um problema para a Igreja Católica. Qual é o problema? Da noite para o dia, as assembleias de 20 e 30 pessoas rezando a missa passaram a ter 100, 200, 300 pessoas, que sequer entendiam direito o que estava acontecendo. Alguns cristãos, homens e mulheres, vendo que houve um relaxamento na vivência da fé cristã, por quê? Porque antes, quem era católico, quem era cristão, sabia que corria risco de morte o tempo inteiro. Ser cristão, na época da perseguição romana, significava o quê? Que se você fosse denunciado, o pai dela foi funcionário do império, e isso não foi o suficiente para preservá-la, né? E ela foi martirizada com a decapitação parcial, né? Não cortaram o pescoço de vez, eles cortaram o pescoço e deixaram o sangue vazar, que é pior ainda, né? Um martírio mais terrível ainda, né? Santa Luzia está incorrupta, lá em Veneza. A gente vai falar das cruzadas amanhã, né? Inclusive são soldados cruzados que salvaram o corpo de Santa Luzia de ser profanado pelos muçulmanos, que queriam destruir o corpo, despedaçar o corpo de Santa Luzia e atirar no rio. Então os cruzados resgataram o corpo de Santa Luzia e levaram para Veneza, onde ela está lá até hoje, né? E o corpo está ainda incorrupto, né? Parcialmente incorrupto, pelo menos, porque Santa Luzia ela ficou muitos séculos fora do vidro, o corpo ficou incorrupto, exposto. Inclusive os soldados na Europa, quando iam para a guerra para pedir espadas no corpo de Santa Luzia, é por isso que ela tem uma porção de cortes no pé, na perna, né? Todo mundo quando olha aquilo lá, às vezes não entende, é por conta das espadas. O pessoal, para fazer das suas espadas relíquias, passavam no corpo de Santa Luzia. Isso foi deteriorando, né, o corpo, e aí só depois é que ela foi colocada na vitrine, né, como está lá até hoje, né, que tem lá a vitrine, dá para chegar bem perto dela, né? Eu em 2014 eu a vi lá em Veneza, né? Tive a graça de ver por acaso, porque a igreja dela não tem aviso nenhum que ela está lá. Eu entrei por acaso e vi Santa Luzia lá, né? E estávamos só eu e a minha esposa lá, não tinha ninguém na igreja dela lá, né? Então eu até fiquei pensando, né? Eu falei, olha, essa relíquia aqui, né? O corpo de Santa Luzia. Falei, lá no Brasil isso aqui ia fazer miséria, né? Ia ter fila para visitar Santa Luzia, né? E lá na Itália não tinha ninguém rezando lá, né? Diante das relíquias dela, né? Eu fiquei até assim um pouco chocado de ver como que tantas relíquias lá estão até esquecidas, né? Por essa diluição da fé, enfim. Mas aí é outro assunto. Enfim, então essa questão do Constantino, houve esse boom de conversões. Por um lado, houve um relaxamento da fé, mas por outro, Deus sempre tira o bem do mal. O que aconteceu? Muitos homens e mulheres, vendo que o cristianismo não era vivido mais naquele rigor, resolveram fazer o quê? Pensaram no seguinte: se antes a gente corria o risco do martírio involuntário, o governo poderia nos prender e nos matar, agora nós vamos para o martírio voluntário. Então nós mesmos, cristãos, vamos nos recolher no deserto e viver uma vida de penitência e de oração pelos outros, por aqueles que não vivem bem. Então nós vamos viver radicalmente, e assim nasceu a vida religiosa. Surgiram os primeiros eremitas, os primeiros monges e monjas na história da igreja, nasceu a vida consagrada, a vida religiosa, né? Então, e aí o cristianismo foi penetrando na sociedade e cristianizando a sociedade. A sociedade europeia, depois, no ano 476, ela entrou em falência total, porque o Império Romano caiu e os povos bárbaros invadiram o Império Romano. Por que esses povos são chamados de bárbaros? O nome já diz muito, né? Os bárbaros eram povos totalmente incivilizados, né? Em geral, eles viviam do roubo. Eles entravam na cidade, saqueavam, roubavam tudo que tinha. E por que a gente fala saquear? Porque literalmente eles colocavam em sacos toda a riqueza da cidade, eles saqueavam mesmo a cidade. Tudo que tinha de riqueza era levado embora. E os bárbaros, em geral, não plantavam nada, não cultivavam nada, eles viviam de aterrorizar regiões onde as pessoas produziam e faziam as coisas. Então os bárbaros, quando eles entravam numa cidade,
Eles incendiavam, matavam, estupravam, escravizavam, faziam um horror ali. Quando o Império Romano cai, o que os cidadãos romanos fizeram? Fugiram das cidades para a zona rural. Quem era mais rico e tinha casa na zona rural, fugiu todo mundo para a zona rural. Houve um êxodo urbano. As cidades esvaziaram e a zona rural encheu. Por quê? Porque os romanos não queriam conviver com os bárbaros. Qual foi a única instituição que sobrou, que ficou em pé e que enfrentou os bárbaros? A Igreja Católica. O romano olhava para o bárbaro e falava: é um incivilizado, não sabe falar, não sabe escrever, não cultiva, não produz nada. Nós não queremos contato com eles. A igreja olhava para o bárbaro e falava: é um monte de pagão, vamos batizar todo mundo, né? É a visão que a igreja tinha: vamos evangelizar, vamos trazer essas pessoas para Cristo. Agora, esta obra missionária da igreja, ela também é escondida na história. Ela é escondida. Se a gente for olhar, né, o pai da Europa, quem formou o continente europeu, não foram reis, não foram soldados, não foram imperadores. Foi um monge chamado Bento de Núrcia. São Bento é o pai da Europa. Por quê? São Bento fundou uma ordem monástica e estabeleceu que ao lado de cada mosteiro deveria ter uma escola para educar os filhos dos bárbaros. Nos mosteiros femininos, a irmã de São Bento, Santa Escolástica, eles eram gêmeos, né? Eles, né, foram gestados juntos e entraram na vida religiosa juntos e morreram quase juntos também, né, com diferença de poucos dias um do outro, né? Então, São Bento e Santa Escolástica, ele funda o ramo masculino, ela o ramo feminino. Santa Escolástica vai abrir escolas para as meninas. Olha que interessante, né? A Igreja Católica, né, que oprime a mulher, que não dá direitos às mulheres. Foi a primeira instituição do mundo a criar escola para menina, para ensinar mulheres a ler e a escrever. Tá? A Ordem de São Bento fez isso, né? Santa Escolástica sabia ler, sabia escrever. Todas as monjas do mosteiro dela eram alfabetizadas. Dentro dos mosteiros femininos, uma cultura elevadíssima foi criada na Europa da Idade Média inteirinha. Muitas mulheres tiveram um papel fundamental na história europeia. Por exemplo, tudo que se conhece de botânica até a Idade Média foi compilado por uma mulher, Santa Hildegarda de Bingen, que é uma beneditina, uma abadesa beneditina, é doutora da igreja, Santa Hildegarda. Ela compilou tudo que se sabia de botânica até ali. Nomes das plantas, nome científico, qual planta é medicinal, qual não é. Os mosteiros tiveram um papel de salvar a cultura e dentro dos mosteiros não havia nenhum ataque à questão da dignidade da mulher, né? Aí, outra coisa, outro dado interessante. Os papas deram aos mosteiros femininos os mesmos privilégios que aos mosteiros masculinos. Tanto é que na Igreja Católica esse privilégio permanece até hoje, né? Nas abadias femininas, as abadesas, as superioras, elas usam a cruz peitoral, como os bispos, usam o anel na mão, como os bispos usam, e usam o báculo, que é o símbolo do governo, que os bispos usam. Olha como a igreja machista, misógina, né, fazia com as mulheres na Idade Média, né? É a única instituição que salvaguardava a dignidade da mulher. O Estado não fazia isso, a igreja fazia. E a igreja educou meninas e meninos, porque o que São Bento pensava? Ele fala: não adianta chegar para o bárbaro e falar para o bárbaro: olha, você tem que amar o próximo, ele mata você e o próximo, né? Porque o bárbaro é, por excelência, um guerreiro. É um indivíduo que para ele, a única vida que tem valor para um bárbaro é a vida dele e a de quem é do povo dele. Tirando a vida dele mesmo e a vida dos outros, mas nenhuma vida vale. Entendeu? O bárbaro pensa assim. Então o que São Bento falou? A gente tem que ser esperto. Não adianta chegar para o bárbaro e fazer um anúncio querigmático. Vamos falar do amor de Jesus, vamos falar do pecado. Não, isso aí não cola. Com o bárbaro não cola. O que você vai ter que fazer para atrair o bárbaro? Educar o filho dele. E não é nem educar falando de Deus, não. É educar mesmo, ensinar a comer, a sentar numa mesa, a não bater no colega para comer. Os mosteiros beneditinos faziam isso, eles ficavam ensinando as crianças a comer na mesa, sem se agredir, porque os bárbaros era visto como um sinal de coragem, você tomar comida do outro.
né? Inclusive era incentivado nas famílias, né, que as crianças tomassem a comida uns dos outros, né, porque para eles era visto como um treino, né, para as suas batalhas futuras, etc. e tal. A igreja civilizou esse pessoal, ensinou primeiro a se comportar, depois ensinou a pensar, depois ensinou a ler, depois ensinou a escrever e depois foi falar de Deus. A igreja teve um trabalho longo de mais ou menos 600 anos para acalmar os bárbaros, né? E a igreja fez de tudo para acalmar os bárbaros. Se você pegar o catecismo da Igreja Católica até hoje, tem uma coisa que pouca gente fala. O catecismo da Igreja Católica e a moral católica ensinam uma coisa chamada lei da gradualidade. O que é lei da gradualidade? Se uma pessoa se converteu, essa pessoa não sabe nada de Deus, você não pode chegar exigindo tudo da pessoa. Olha, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, Não, vamos por partes, né? Vamos por partes. Então você vai instruindo as pessoas devagarinho, né? Contando um caso aqui, né? Na minha família eu tinha uma tia, um tio meu, que nunca participaram de vida de igreja. Essa minha tia tinha sido casada no civil com uma pessoa, o cara morreu, então ela era viúva, mas nunca casou na igreja, e estava unida ao meu tio, mas também não casaram nem na igreja nem no civil, viviam juntos, e começaram a ir à missa. E aí começaram a ir à missa, aí as coisas vão começando a ficar mais claras. E aí ela começou a perguntar para os parentes que frequentavam a igreja, olha, mas como que é isso, como que é aquilo? Lei da gradualidade, a gente não chegou falando, você está em pecado, numa situação ilegal, você está vivendo com uma pessoa, isso aí está... Não, a gente foi devagar. Olha, você tem que ir à missa, a missa tem que ser todo domingo, tia, não pode ser quando dá. A gente foi indo devagar. E aí a gente foi pegando devagar, até que a gente chegou no assunto do casamento. Quando chegou no assunto do casamento, aí eles não queriam confessar. Aí, outro passo. Fomos falar de confissão, explicar o que a confissão não é. As pessoas têm medo de confissão porque as pessoas não sabem confessar. O que é confissão? A acusação de pecados, é lista de pecados. Eu fiz isso, 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 aquilo, se lembrar quantas vezes, se for casado, fala que é casado, né? Porque o estado de vida influencia. Uma coisa é você desrespeitar uma pessoa qualquer, outra coisa é você desrespeitar a sua esposa, que aí a gravidade do pecado é maior. Então eu mesmo, quando eu vou confessar, eu sempre falo, padre, eu sou casado, né, então eu cometi esse pecado, esse erro. É isso, confissão, uma confissão bem feita, em 5 minutos você confessa. Isso se você confessar sempre. É acusação de pecados. Acusação de pecados, né? E São José Maria Escrivá, ele dizia, né, que a confissão é o tribunal de Deus, que é o único tribunal onde o réu acusa suas culpas e sai absolvido. Né? Porque num tribunal humano, quem acusa suas culpas vai preso mesmo assim, né? É porque você tem que pagar, você deve algo à justiça, né? E no tribunal de Deus nós saímos absolvidos. Então quer dizer, é uma questão de aprender, gradualidade. E a igreja usava isso com os bárbaros, a igreja foi catequizando os bárbaros devagar. Certas coisas não adiantava falar para os bárbaros. A igreja usou uma pedagogia. Por exemplo, o rei da França, Clovis, foi o primeiro rei católico da Europa que converteu o seu país inteiro. O primeiro país inteiramente católico da Europa foi a França. Por isso que a França é chamada de a filha primogênita da Igreja Católica. Embora o Constantino tenha dado liberdade de culto para a igreja, o paganismo continuou existindo, outras religiões continuaram existindo. Na França, quando o rei se converte, a França inteira se converte. Clovis era um rei bárbaro, guerreiro, gostava de matar, gostava de invadir, gostava de estender território, ele gostava disso. A mulher dele, que também era bárbara, chamada Clotilde, é Santa Clotilde, é uma das padroeiras da França, ela era cristã. E ela queria converter o marido, né? Você já deve ter visto histórias assim, né? De mulher tentando converter marido, né? Tem um monte aí, né? Santa Clotilde, ela queria converter o marido de todo jeito, rezou anos por isso. Aí ela resolveu convidar o bispo, que era o bispo de Paris, São Remígio, chamou o bispo para jantar em casa, aquela coisa de chamar o padre para ver se o padre dá um jeito, né? Então você chama o padre, chama o seminarista, e ela chamou o bispo, ela falou, bom, né, como ele está um nível acima, aí vamos chamar o bispo para dar jeito. E o bispo estava ali horrorizado com a conversa na mesa, né? Ele falou, como que eu vou falar
alguma coisa. Eles estão falando só de guerra, de matar, de saquear. E aí Santa Clotilde, uma hora, ela interrompe o jantar e fala para o Clóvis: olha, eu trouxe, né, o nosso bispo aqui, você não deixou ele falar, tal. E aí o Clóvis, muito sarcasticamente, ele fala para São Remígio: então vamos ouvir aí o bispo dos cristãos, o que o senhor me conta? E eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo deve ter inspirado ele nesse momento. Ele falou assim para o Clóvis: eu vim para te falar do meu Deus. Aí o Clóvis falou: sim, pode falar, a gente adora um monte aqui. Eles eram pagãos, né? Eles adoravam tudo que era Deus. Falou: então fala do seu aí. Ouvido falar disso? Né, o que é o duelo? É quando você tem uma diferença com alguém, você chama o cara para disputar, ou no tapa, ou no soco, ou na arma, para ver quem cai primeiro, quem morre primeiro. Quem inventou isso? A igreja. Você vai falar: pô, mas a igreja então incentivava a morte? Não. A igreja tentou limitar o número de mortos. Se você falasse para um bárbaro assim, os bárbaros eles brigavam muito, inclusive entre si, bárbaro com bárbaro. Então se você chegasse lá: esse território é meu, coloco minha cerca aqui. Vem outro bárbaro, invade o meu território, coloca a cerca para cá. Eu vou lá e boto a cerca para lá de novo. Vem aqui, ele bota a cerca de novo, eu vou lá e mato o que está botando a cerca para cá. Aí vem os 10 filhos dele e me matam. Só que eu também tenho 10 filhos. Aí os meus 10 vão querer catar os 10 de lá. Aí fácil, morriam 50. Um tentando vingar a morte do outro. Entre os bárbaros, vingar a morte de um parente era um sinal de honra. Então o que acontecia? Qualquer briga, fácil, morriam 50. O que a igreja tentou fazer? Falou: bom, já que não vai adiantar falar para não matar, então ao invés de morrer 50, que morra um. Aí a igreja tentou estabelecer uma regra. Falou: por que vocês não fazem o seguinte? A briga é de A e B. Então A chama B e os dois chamam um árbitro, um terceiro, para arbitrar o duelo. E aí vocês vão lutar. E o que morreu é que tinha que morrer e o negócio acaba aí. Pronto. O que aconteceu? Resolveu o problema. O número de mortos começou a diminuir. No duelo morria um só. Aí a igreja, que no início aprovou isso, depois de 300 anos é um prazo razoável para o pessoal perder o hábito de matar um monte de gente. Depois de 300 anos a igreja proibiu o duelo. Aí tem gente que fala: olha como que a igreja católica é contraditória. Primeiro ela autoriza, depois ela proíbe. Sim, por que ela autorizou? Lei da gradualidade. Não vai adiantar você falar para o bárbaro não fazer isso, então é melhor limitar. Se não dá para impedir, vamos limitar o erro, pelo menos. Até que isso se torne um hábito na sociedade, e aí a gente dá um passo acima, um degrau acima. Aí nós vamos melhorando a cultura, vamos cristianizando a cultura. É isso que a igreja foi fazendo. Então, a igreja autorizou matar gente? Não, a igreja salvou a vida de muita gente. Morria um só. O ideal seria que não morresse ninguém. Mas já que na mentalidade deles isso não funcionava, então que morresse um. Entendeu? Então, a igreja foi catequizando, foi evangelizando a cultura. E esses costumes cristãos foram entrando. Só que o que acontece? Os costumes cristãos, os bárbaros, eles eram extremamente fiéis ao seu rei e aos seus princípios. Todos os bárbaros faziam um juramento ao seu rei. Era um juramento de fidelidade. Então, por exemplo, vai ter uma guerra, todos os bárbaros se reuniam em campo de batalha, o rei se colocava na frente e eles faziam um juramento. O rei jurava que se algum dos seus soldados morresse, a sua família não ficaria desamparada. A mulher e os filhos teriam sustento. Eles iam dar um jeito, mulher e filhos não morreriam de fome. Era um compromisso que os reis bárbaros faziam. E por outro lado, os soldados bárbaros faziam um compromisso também, de lutar e obedecer às ordens do rei, por pior que fossem. Mesmo que eu não concorde, se o rei mandou eu atacar, o exército inimigo tem 50 mil soldados, o nosso tem 20, o rei mandou atacar, eu vou atacar. Pô, mas a chance de morrer é muito grande, mas o rei mandou, eu vou. Então os bárbaros, eles levavam muito a sério a questão do juramento. E quando os bárbaros eram batizados, o que tem no nosso rito de batismo? A nossa profissão de fé, né? Que quem batiza adulto é a própria pessoa que responde. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu? Creio.
renunciais a Satanás, autor e princípio todo, renuncio. O que os bárbaros entendiam? Que assumir o batismo é um juramento feito com Deus, e é mesmo. Então o que os bárbaros entendiam? Religião não é uma questão opcional. Eu rezo, eu acredito, trancadinho lá no meu quarto, lá em casa. Não, a fé é uma coisa pública. Eu tenho que viver a minha fé em público. Por isso que bárbaro não tinha problema nenhum, os bárbaros convertidos ao cristianismo, eles não tinham problema nenhum em manifestar a sua fé publicamente. A França, que era um povo bárbaro, os francos, o que eles fizeram? Quando se converteram ao catolicismo, eles criaram nas beiras de estrada, tinha oratório para todo lado, com cruzes e imagens de Nossa Senhora sentada como rainha, com o menino Jesus no colo. Eles colocavam isso pelos caminhos para quê? Para se lembrar da fé, para rezar, para ter essa memória constante. E eles não tinham problema nenhum em manifestar a sua fé e até em morrer pela sua fé, se fosse preciso. Então o bárbaro, do mesmo jeito que ele levava a sério a guerra, ele levava a sério a religião. O que aconteceu? A fé católica penetrou na lei dos países. Então, a lei da igreja virou lei civil. Por exemplo, na França, se você desrespeitasse um dos 10 mandamentos, isso poderia render desde multa até pena de morte. Por quê? Porque a lei de Deus virou a lei dos homens. E os bárbaros falaram assim, não, isso aqui é a lei de Deus, pronto, ponto final, pronto, acabou. Então aí a gente tem que, para estudar história, não cometam um erro que é muito comum. Tem muita gente que quer estudar história, pega lá um fato de 800 anos atrás e quer julgar o fato de 800 anos atrás com a mentalidade que nós temos hoje. Isso é chamado de anacronismo. O que é anacronismo? É você julgar o passado com os critérios de hoje. As pessoas de hoje sabem e têm determinadas informações que 800 anos atrás não se tinha. Então não dá para você julgar uma pessoa de 800 anos atrás com a cabeça que nós temos hoje. O que se fazia 800 anos atrás era perfeitamente explicável dentro daquele contexto. Hoje em dia parece estranho, mas na época não era. Se você falar para uma pessoa hoje, os 10 mandamentos têm que virar lei civil, desrespeitou os 10 mandamentos, vai preso. A pessoa vai falar, não, você está louco, o Estado é laico, nós temos que respeitar todas as pessoas. Hoje em dia ninguém vai aceitar isso. Lá na Idade Média, isso não só era aceitável, como era absurdo não ser assim. Os bárbaros, quando se converteram ao cristianismo, eles diziam, tá, beleza, a gente está convencido, isso aqui é a verdade. Agora, por que os outros não estão vivendo assim? E aí o que os bárbaros faziam? Eles iam para cima de outros bárbaros que não tinham aceitado a fé. É o que Carlos Magno vai fazer. Carlos Magno, rei da França, rei dos francos, ele mandava monges, mandava missionários para negociar a evangelização de territórios ainda não convertidos ao cristianismo. Só que Carlos Magno tinha aquela mentalidade de um bárbaro. O que ele fazia? Primeiro ele mandava os monges, né? Ele fez isso, por exemplo, na Alemanha. Ele mandou um grupo de monges, mataram os monges. O que o Carlos Magno falou? Eu vou mandar outro grupo. Só que agora não vou mandar evangelizar não, vou mandar levar um aviso. O aviso é o seguinte, escutem o que os monges têm para dizer, depois vocês avaliem, vocês vão ver que eles estão falando a verdade. Agora, se vocês não quiserem nada disso, eu vou invadir aí. Era o que ele fazia. Ele mandava o recado. Primeiro ele mandava na paz. Se na paz não foi aceito, ele invadia o território e falava, bom, agora eu sou o dono daqui, então a fé é católica. E aí muita gente olha e fala assim, mas a igreja impõe. A igreja não. São reis bárbaros, que ainda pensavam como bárbaros, que faziam isso. Mas não dá para a gente julgar a mentalidade do Carlos Magno com o nosso critério de hoje em dia. Naquela época, quem era dominado, a gente acha, né, que a pessoa que, meu território foi invadido, eu fui dominado. Aí todo mundo acha que a pessoa ficava sofrendo, né? Falando, acabou com a minha religião, agora eu vou ter... Não, para a pessoa era tranquilo. Quando eles perdiam a guerra, eles se conformavam. Falou, não, a gente lutou, perdemos a guerra, agora vamos embora. A fé que eles colocarem aí, a gente vai embarcar. Era assim. A mentalidade deles era essa. A fé, quem dita a fé, é o governo civil. E se o governo civil é católico, é ele que vai ditar a fé para a sociedade. Essa é a lógica, inclusive dos bárbaros. E eles não viam problema nenhum nisso.
né? Aí a gente, quando olha para a história, parece que é uma imposição, que estava tirando a liberdade deles. Não é bem assim, né? Agora, é claro, há casos, né, de alguns bárbaros aí que tentavam resistir e tudo mais, mas enfim, né, é mais a exceção do que a regra, certo? Então, isso precisa ficar claro para nós. O Carlos Magno, por exemplo, ele fazia isso. E ele, quando instituía um governo ligado ao dele numa região, qual era o parâmetro da lei? Os 10 mandamentos de Deus, os 5 mandamentos da igreja. É isso. E isso entrou na mentalidade europeia. Um exemplo aqui para vocês, né, que pode escandalizar, às vezes, quem ouve falar da vida dos santos, né? São Luís IX, que foi rei da França, é um rei santo, ele era da ordem terceira franciscana, era um rei que usava o hábito de São Francisco, ele era casado, teve 6 filhos, né? Ele usava o hábito de São Francisco e usava cilícios, pontas de ferro, como penitência no seu corpo, o hábito de São Francisco, e por cima ele colocava as vestes de rei. Então ninguém via as penitências dele, né? Quando ele morreu, foram revesti-lo, né? E aí quando foram trocar as roupas dele, que encontraram os cilícios e o hábito franciscano. E aí um dos filhos de São Luís mandou enterrar ele assim, né? Falou, deixem ele com o hábito de São Francisco, né? E ele foi enterrado vestido de franciscano, né? Porque ele era mesmo leigo, né? Terciário da ordem de São Francisco. São Luís foi um homem muito santo. Só que quando você olha para a vida de São Luís, tem católico que fala, como que eu vou fazer o que São Luís fazia? Vocês vão entender muito fácil. São Luís, uma vez, era sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa, ele saiu do seu castelo, que ficava fora de Paris, tirou os seus sapatos, vestiu o hábito franciscano, colocou cinza sobre a sua cabeça e foi descalço, carregando uma grande cruz de madeira até o centro de Paris. São 19 quilômetros, né? E ele foi, carregando uma cruz para assistir a adoração da Santa Cruz às 3 da tarde. Ele ia passando pelo caminho, os filhos dele estavam vindo juntos, soldados, enfim, um monte de gente ali com ele. Nisso ele olhou num campo e viu um homem com um boi. O boi estava com a canga e estava arando a terra. Sexta-feira santa não é dia de trabalhar, é dia santo de guarda. São Luís fez o quê? Falou para os soldados dele, chame aquele homem lá, né? Chamou o homem e falou assim, você sabe que dia que é hoje? Ele falou, sim, eu sei. Ele falou, então que dia que é? Ele falou, sexta-feira santa. Ele falou, tá, é sexta-feira santa. Sexta-feira santa é dia santo de guarda, não se trabalha. O que esse homem respondeu para São Luís? Já faz tempo que eu não acredito em nada disso. São Luís falou, tá bom, você não precisa acreditar, mas enquanto eu for o rei da França, em dia santo, não se trabalha na França. Estamos entendidos? Não é nem para você e nem o seu boi trabalhar. Então São Luís mandou tirar a canga do boi, falou, solta o boi no pasto, o boi vai descansar e você vai descansar também. Eu estou mandando. Entendido? Entendido. É o seu rei que está te dando uma ordem. Ótimo. São Luís foi e assistiu a celebração da adoração da Santa Cruz. Quando ele estava voltando pelo mesmo caminho, viu o boi com a canga de novo e o homem arando a terra. São Luís fez o quê? Falou para os soldados, prendam aquele homem, nós vamos voltar para a cidade. Voltou para a cidade, mandou armar um cadafalso em frente à Basílica, à Catedral de Notre Dame, e mandou enforcar esse homem. Falou, pode deixar ele aqui até o domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, o corpo dele deve ser enterrado fora da cidade, porque aqueles que eram condenados à morte não eram enterrados em cemitério bento. Aí quando alguém hoje em dia vê isso, fala, nossa, como que uma pessoa dessas foi canonizada pela igreja? Perfeitamente compreensível. A lei de Deus era lei civil naquela época. E outra, São Luís não mandou matar o cara de cara, ele deu a chance. Falou, me obedeça. Não obedeceu, pena de morte. Aí tem muita gente que fala, ai, mas a pena de morte é uma coisa... A pena de morte, aliás, a doutrina católica a respeito da pena de morte, nos 2000 anos de catolicismo, o que a igreja entende? Que cabe ao Estado, ao governo, decidir se o país vai ter pena de morte ou não. A igreja não se mete nisso. Por quê? Se o indivíduo comete um crime hediondo,
e o governo daquele país entende que este crime deve ser punido com a morte, o governo tem autoridade para isso. A Bíblia, a Sagrada Escritura reconhece isso. Por quê? A pena de morte é a aplicação de uma pena máxima a uma pessoa considerada irrecuperável. O que São Luís IX fez? Ele deu a chance. O cara não abraçou a chance. Então pode matar, porque ele está desrespeitando. Depois perguntaram a São Luís. Falou, mas por que o senhor mandou enforcar esse homem? Ele falou, porque enquanto eu for rei, eu quero que Deus seja honrado e obedecido na França, para que o nosso reino atraia as bênçãos de Deus pela obediência à sua lei. E do mesmo modo, quando a lei de Deus é desobedecida, a maldição de Deus recai sobre os povos e nações. Isso explica, por exemplo, esta teologia de São Luís IX, os problemas que nós vivemos hoje em dia. Vocês acham, por exemplo, que aprovar o aborto, mas quem aprovou, eu não fiz o aborto, eu não fiz nada, então não tenho nada a ver com isso. Aprovar o aborto atrai a maldição de Deus sobre a nação inteira. A irmã Lúcia, vidente de Nossa Senhora em Fátima, na época que ela estava viva ainda, ela morreu em 2005, em 2003 foi votada a lei que aprovou o aborto em Portugal. A irmã Lúcia, ela falou, se o aborto passar em Portugal, Portugal vai sofrer as consequências da mão de Deus, da justiça divina sobre a nação inteira. E aí falaram para a irmã Lúcia, mas e as pessoas que não têm nada a ver com isso? A irmã Lúcia diz, todo mundo tem a ver com isso, porque se os bons não protestam, eles são punidos pela omissão. Então a bênção de Deus, ou a justiça de Deus, ela recai sobre um povo, de acordo com o comportamento desse povo. E cabe ao rei, ao governante zelar por isso. Essa era a consciência de São Luís. Então por isso, desrespeitou os 10 mandamentos, eu dei chance. Não se emendou, é forca. Por quê? Para que outros vejam isso e não façam a mesma coisa. E não façam a mesma coisa. Né? Aí entra a Inquisição. Então, nessa lógica, essa sociedade formada pela igreja e pelos bárbaros, ela foi se mesclando. Então, essas ideias de defesa da fé, essas ideias de juramentos bárbaros, para eles tudo era através de juramento. O juramento tinha um peso imenso para o bárbaro. O que você jurou para outra pessoa, você vai ter que cumprir. O bárbaro, ele entendia assim, você jurou, você prometeu, você vai ter que cumprir. E se você não cumprir, você é a pessoa mais indigna que existe. Mais indigna que existe. Porque você não cumpriu o que você falou. Então, para o bárbaro, se você falou, você jurou, você vai... E isso entrou na cultura desse povo. E a fé cristã entrou na cultura desse povo. E aí é por isso que a Igreja Católica, na Idade Média, passa a ter uma importância muito grande. Por quê? Enquanto os membros do Império Romano não queriam saber dos bárbaros, a Igreja abraçou os bárbaros. Por isso que muitos bispos, cardeais e até papas receberam autoridade política dos reis bárbaros. Por exemplo, na Alemanha, o território da Alemanha, quando se converteu ao cristianismo, Carlos Magno dividiu o território da Alemanha em 39 principados. Existiam 39 príncipes na Alemanha. Destes vários príncipes, alguns eram bispos. Então, além de ser bispo, além de deter o poder religioso, eles detinham o poder de governo. Tinha bispo que tinha poder de governo sobre determinadas regiões. Hoje em dia já não existe mais monarquia na Alemanha, né? A monarquia durou na Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. Em 1918 acabou a monarquia. Só que na Alemanha, por uma questão de costume, ainda existem os príncipes alemães, os descendentes, e existem os bispos que têm o título de príncipe. O mais famoso príncipe alemão, na igreja atual, era o antigo arcebispo de Munique, Monsenhor Joseph Ratzinger, o Bento XVI. Bento XVI era príncipe de Munique, ele tem o título de bispo-príncipe. Esse título vem do que? Lá da Idade Média, né? Porque os bárbaros davam aos bispos regiões inteiras para governar. Muitos reis deixaram herança para a igreja, então, de fato, a igreja foi ganhando uma importância social muito grande. Inclusive, por este caráter de importância social, os reis passaram a ser coroados pela igreja.
E aí a igreja vai ter um grande instrumento na Idade Média, que era a excomunhão. Se algum rei pisasse na bola, fosse injusto, descumprisse os mandamentos de Deus, o Papa poderia excomungá-lo. Você vai falar, excomungar um rei era algo tão grave assim? Era. Se o Papa excomungasse um rei, nem a empregada do rei obedecia o rei mais. Só para vocês terem uma ideia, eles eram tão católicos, a fé tinha penetrado de tal forma nessa sociedade, que a vida civil e a vida religiosa, ela não se separava. Era tudo uma coisa só. Não tinha separação. As pessoas falavam da fé e viviam a fé cotidianamente, em todos os lugares. Se falava da fé, se falava da religião. A presença dos padres, a presença dos religiosos era constante nessa sociedade medieval. E nós chamamos isso de cristandade. Foi a época em que Cristo reinou na vida social. Não é que era tudo mil maravilhas também. Na Idade Média, como sempre teve, tinha injustiça, tinha roubo, tinha vários problemas sociais, como tem até hoje. Sempre teve. Por quê? Porque há o pecado, mistério da iniquidade. Onde há pecado, onde há ser humano, há pecado. Agora, é claro que Cristo estava presente nessa sociedade. Então o Papa tinha uma arma muito grande, que era a excomunhão. Vamos dar um exemplo aqui. O imperador da Alemanha, Henrique II, na Idade Média, ele simplesmente queria criar uma igreja da Alemanha, onde o rei nomeasse os bispos. É claro, porque se o rei nomeia os bispos, ele só vai nomear padres que sejam a favor da política dele. Então aí você tem um controle dos dois lados, você vai ter o controle político e religioso do país inteiro. Isso é o que a gente chama de cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? É quando um rei, um governante, quer se intrometer no governo da igreja, certo? O cesaropapismo. Então Henrique II, que era católico, falou, não, eu vou começar a nomear os bispos. E ele começou a nomear bispos e mandar ordenar bispos sem mandato do Papa. Ordenar bispos sem mandato do Papa é um problema. E aí o que o Papa na época fez? Ele simplesmente, através de uma bula, de uma carta, ele destituiu todos os bispos consagrados pelo Henrique II. E ele falou assim, só são válidas as nomeações feitas diretamente por Roma. E aí o Henrique II peitou e esses bispos foram destituídos. O Henrique II voltou com esses bispos nas suas dioceses. Aí o Papa lançou a excomunhão. Quando a excomunhão do Henrique II chegou, ninguém obedecia o rei, nem os empregados dele, nem os soldados do seu exército o obedeciam. Ele deu ordens aos soldados de invadirem, de marchar até Roma para prender o Papa, os soldados não foram. Ele falou, imediatamente, vocês vão lutar e não sei o quê. Os soldados simplesmente falaram, não, contra o Papa nós não vamos. E outra, você é um excomungado, nós não vamos obedecer rei excomungado. E quando o Papa excomungava um rei, se a excomunhão não fosse suspensa, o que aconteceu? O herdeiro seguinte já ascendia ao trono. Só que aí, se o Papa percebesse que o herdeiro seguinte teria muita influência do anterior, o Papa poderia simplesmente anular o direito daquela dinastia de ficar no trono e nomear outra. Porque quem coroava, quem mandava coroar os reis e imperadores era a igreja. O que o Henrique II fez? Pagou de penitente, ele não estava arrependido. Mas ele começou a fazer discursos dizendo que estava arrependido, se vestiu de saco, ficou descalço, raspou a cabeça e foi a pé, em peregrinação da Alemanha até Roma. Chegou em Roma, era inverno, o Papa era velho, e o inverno em Roma naquele ano estava muito intenso, o Papa se retirou da cidade de Roma. Então ele chegou lá, deu com a cara na porta, ainda o Papa não estava. E falaram, o Papa está em Verona, hospedado no palácio da Condessa de Verona, que é a Condessa Matilde de Canossa. O Papa está lá hospedado na casa dela. E aí ele foi. E em Verona, se em Roma estava frio, em Verona deu uma tempestade de neve que piorou tudo. Quando o Henrique II chegou lá, falaram para o Papa, o imperador da Alemanha veio aí pedir perdão para o senhor. O que o Papa fez? Falou, bom, vamos ver se ele está afim de fazer penitência mesmo. Amanhã eu recebo ele. Deixou ele para o lado de fora. Estava uma tempestade de neve, o rei ficou para o lado de fora, na porta da casa. Não abriram nem a porta.
E ele ficou lá firme, aguentou a tempestade de neve lá, ficou lá com os súditos dele. No dia seguinte o Papa mandou abrir a porta e recolher. E o rei beijou os pés do Papa e pediu perdão, etc. e tal. E o Papa confessou o rei, era uma confissão falsa, sacrílega, deu absolvição e deu um documento suspendendo a excomunhão. O Henrique II fez o quê? Chegou na Alemanha mostrando o documento para todo mundo. Não estou mais excomungado. Reuniu as tropas, invadiu a Itália e prendeu o Papa, que morreu prisioneiro dele. E aí o que o Henrique II fez? Praticamente obrigou os cardeais a elegerem um cardeal que era próximo do governo dele, para que ele pudesse interferir no governo da igreja. Entendeu? Então, isso para a gente ver o poder que o papado tinha, né, nessa época. Mas por que tinha este poder civil? Porque a sociedade se organizou desta maneira. Então, nessa lógica, atacar a igreja é atacar o rei é atacar a igreja, as coisas não se separam. E é assim que a Inquisição vai surgir. Então, só para a gente já fechar o assunto de hoje, como que a Inquisição nasceu? Ela nasceu da seguinte maneira, ela surgiu por conta de uma heresia que apareceu na França, que é a chamada heresia albingense, tá? Ou a heresia cátara. Quem eram os albingenses ou cátaros, né? Era um grupo de hereges. O que é um herege? É alguém que ensina uma doutrina religiosa falsa. O herege é aquela pessoa que ensina uma doutrina falsa, só que toda doutrina herética, para colar, ela tem que ter uma aparência de verdade, certo? Ela tem que ter uma aparência de verdade. Se o diabo chegasse e se mostrasse para você, né, com rabo, chifre, e mostrasse o horror que é o inferno, e falar, vem, né, vem cá, vem comigo aqui, é lógico que você não vai. Agora o que o diabo faz? O diabo ele não aparece desse jeito, né? O diabo ele sopra no seu ouvido o quê? Ah, precisa disso mesmo? Já rezou hoje, ó. Vai rezar terço de novo, tá carola demais, né? É assim, né? Ou senão o diabo te sugere alguma coisa através de alguém, né? Nossa, mas vai para a igreja de novo, né? É sutil, né? É sutil, né? O diabo ele vai querer que você não reze, depois ele vai querer que você não se aproxime dos sacramentos, é isso. Mas o diabo ele não faz isso de uma vez, ele vai comendo pelas beiradas, né? E é assim que o diabo vai conseguindo cozinhar a consciência das pessoas, né? Eu tinha um parente que ele ia no espiritismo, e ele dizia assim, não, mas é a mesma coisa, viu? Porque lá tem santo, fala de Nossa Senhora, inclusive, né, isso aí um parente meu, ele falou, inclusive eu tomei um passe aí esses dias, e aí até falaram para mim, que se eu fosse para Aparecida era para acender uma vela, dar 7 voltas na igreja e não sei o quê, e ele achando que aquilo era compatível com a fé, na ignorância dele. E aí eu falei para esse parente meu, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, o diabo ele não vai chegar falando para você que vai te levar para o inferno, né? Então ele vai dar uma aparência de catolicidade, está te mandando acender uma vela, dar 7 voltas lá na Basílica em Aparecida, mas vê se o diabo te manda confessar, comungar, se converter e mudar de vida, isso ele não fala, entendeu? Então o que muda mesmo na vivência da fé? Sacramento, vivência sacramental, vida de igreja, é isso. Então o diabo ele vem sempre com uma aparência, né, de verdade, né? Por quê? Porque aí isso cozinha a sua consciência. Vocês já devem ter ouvido em alguma homilia por aí aquela história, né, de que geralmente em Corpus Christi a gente ouve, né, essa coisa, né, no evangelho da multiplicação dos pães, não é que Jesus fez o milagre, cada um levou o seu pãozinho, e aí Jesus ensinou a partilhar, olha que bonito, e aí cada um pegou sua marmitinha e repartiu e todos comeram. Não é o que está escrito na Bíblia não, na Bíblia fala que Jesus multiplicou, é milagre. A Sagrada Escritura está dizendo uma coisa, mas aí vem com a linguagem bonita ali, não, a partilha. Por que isso está errado? Porque você reduz a missão de Cristo, que é Deus, que é um ser divino feito homem, à missão de um filantropo, um cara legalzão como o Gandhi, o Martin Luther King, é um líder, é um revolucionário. Jesus ensinou a repartir, não. Ele repartiu porque ele fez o milagre, ele é Deus, ele tem poder e fez isso. E como ele teve poder de repartir o pão lá, ele tem poder para fazer qualquer coisa. É isso. Isto é o conteúdo da fé.
mas você esvazia o conteúdo da fé e apresenta uma coisa que é bonitinha, Jesus ensinou a partilhar. É óbvio que Jesus ensinou a partilhar, mas Jesus também ensinou que Ele é Deus e que Ele tem poder para realizar qualquer coisa, qualquer milagre. Entendeu? Então, todo esvaziamento da fé, ele é sutil. Ele é sutil. De maneira muito sutil. E então, isso para que a gente entenda, né? Quando a gente vai olhar lá para a Idade Média, o que aconteceu? A heresia, então, é um erro de fé. É uma coisa que até parece verdade, mas não é. O que os cátaros diziam? O nome cátaro ou albingense vem da palavra albi do latim é branco, que é a ideia de pureza, brancura, e cátaro significa puro. Então os cátaros, eles se diziam os puros, os eleitos, os melhores que os outros, né? Eles diziam assim, que a igreja, construção, era algo que não era querido por Deus, porque Deus quer ser adorado em espírito e verdade. Olha que coisa, eles pegam uma coisa da Bíblia e distorcem, né? Então, de fato, Jesus falou que Deus será adorado em espírito e verdade, mas Jesus não disse em momento algum que não poderia ter o templo de pedra. Então os cátaros, eles eram contra a construção dos templos de pedra, contra as sagradas imagens, contra os sacramentos, porque os sacramentos, eles são materiais. Jesus, ele está presente fisicamente aqui no nosso meio. No pão eucarístico, nós tocamos a matéria, né? A matéria é tocada, né? Todo sacramento, ele tem algo material, né? No sacramento do matrimônio, qual que é a matéria do sacramento? O consentimento dos noivos. Precisa de um noivo ou uma noiva, senão não tem sacramento. É algo material. No batismo, a água, e assim vai. E os cátaros negavam, eles diziam, não, tudo que é material tem que ser extinto. Então a igreja não precisa existir, as relíquias, as imagens, os sacramentos, é um culto espiritual. E eles diziam que esse culto espiritual só poderia ser alcançado através de uma grande pureza de vida. Como que você alcança essa pureza de vida? Primeiro ponto, rezando e fazendo penitências até a laceração do corpo. O que é isso? Eles se autoflagelavam até descarnar as costas, as pernas, chegavam às vezes até se mutilar. A igreja sempre diz que é bom ter penitência corporal, mas sempre teve um limite para a penitência corporal, né? Um caso que eu acho interessantíssimo desse negócio de penitência corporal são os pastorinhos de Fátima. Quando Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora perguntou para as 3 crianças, uma criança de 7 anos, um moleque de 9 e uma outra menina de 10, né? Nossa Senhora chega e pergunta, vocês querem se oferecer e se sacrificar pelos pecadores? E eles disseram sim. Nossa Senhora falou, então vocês têm que rezar muito e oferecer sacrifícios ao meu filho, né, por aqueles que não fazem. Aí as crianças tiveram aquela visão de Nossa Senhora, estavam voltando para casa pelo caminho, e a Lúcia viu um pedaço de corda de amarrar cavalo, aquela corda grossa. E ela falou para as crianças, falou, tem essa corda aqui, se a gente repartir a corda, dá um pedaço para cada um. Dá para a gente amarrar na cintura a corda e fazer uma penitência corporal, porque a corda pinica, ela incomoda. Nós vamos oferecer o incômodo de ficar com essa corda para Jesus, pelos pecadores. E aí amarraram a corda. Só que eles estavam dormindo, eles não tiravam a corda, né? As meninas colocavam a corda por debaixo do vestido, ninguém via. O menino colocava, né? O Francisco colocava o terno, né? O paletózinho mais folgado, para ninguém ver, e traziam aquela corda dia e noite. No mês seguinte, quando Nossa Senhora apareceu, o que Nossa Senhora disse? Jesus está muito contente com vocês, pela penitência que vocês estão fazendo. Mas ele mandou dizer que a corda é só de dia, de noite tem que tirar, para vocês dormirem e descansar bem, né? Então não é para ficar com a corda à noite. Então veja bem que Nossa Senhora não disse, não precisa disso, não, imagina, vocês são crianças, tadinho de vocês. Nossa Senhora disse, não, né, pode ficar com a corda de dia, só de noite que tira. Ou seja, Nossa Senhora não dispensa da penitência, mas também ela dosa a penitência. Isso a igreja sempre fez. Agora os cátaros, o que eles diziam? Que a penitência tinha que ser para judiar do corpo, porque o corpo é mau e o espírito é bom. Então eles diziam que tudo que é material é mau.
Mas pera lá, o que é matéria, por acaso, não foi criado por Deus? Não foi Deus que criou o nosso corpo? Não foi Deus que criou tudo que está no nosso corpo? Então como que isso aqui é mal? Se foi Deus quem criou, então começa aí um problema. Outra coisa que eles diziam, eles eram contra o juramento. Eles diziam que não se podia jurar. Como que na sociedade medieval você vai tirar o juramento? Para você comprar um terreno era por juramento. Para você casar era por juramento. Para você conseguir um emprego era por juramento. Não tinha documento, não tinha cartório. Tudo era na base do juramento. Se você tira o juramento da sociedade medieval, você desmonta a sociedade. Civilmente, não estou nem falando da parte religiosa. Civilmente. E outra coisa, eles eram contra o matrimônio e contra as relações sexuais. Eles diziam que as relações sexuais eram impuras e que eles viveriam em plena castidade, e eles acreditavam, os cátaros, que a segunda vinda de Cristo aconteceria rapidamente e que quando ocorresse a segunda vinda de Cristo, a reprodução entre os seres humanos, olha o absurdo desses caras. Eles diziam que a reprodução humana, ela seria verbal. Você chega na mina e diz, e aí, vamos ter um filho? Vamos, puf, pronto, né, tá grávida. Reprodução verbal. Olha que disparate, é loucura isso, né? E eles afirmavam isso. Então, para eles, o contato sexual, que a igreja sempre entendeu o contato sexual como parte do sacramento. Tanto é que o sacramento do matrimônio, canonicamente falando, o sacramento do matrimônio, ele só acontece mesmo, né? O padre me corrige aí, se eu estiver errado, né? Mas o sacramento, ele só acontece, de fato, quando ele é celebrado publicamente, o ministro da igreja assiste o sacramento e depois há a consumação através do ato sexual. Senão não há sacramento. Então, quer dizer, o ato sexual e a bênção de Deus são coisas interligadas. A igreja sempre entendeu a sacralidade do sacramento. E os cátaros diziam que não. Tanto que os cátaros faziam o quê? Matavam mulheres grávidas. Eles matavam mulheres grávidas, abriam a barriga, tiravam os bebês e esquartejavam os bebês. Por quê? Eles diziam que estas mulheres grávidas, elas estavam portando mais um pecador e estavam ajudando a aumentar o pecado no mundo. Então elas tinham que morrer. Primeiro porque tiveram um ato sexual, segundo porque geraram um pecador. Então eles atacavam. Matavam padres, porque eles diziam que a igreja tinha que ser espiritual. Então eles matavam padres. São Pedro de Arboés, que era um frade dominicano, ele estava à noite rezando no piso da igreja, ajoelhado. Os cátaros entraram e deram um golpe de espada no meio, partiram o crânio de São Pedro de Arboés. A massa encefálica dele se espalhou pelo piso da igreja. Porque eles diziam que tinha que matar padre, tinha que matar mulher grávida, né? Tinha que lutar contra os atos sexuais. Então vocês imaginem que loucura que é isso aí. A igreja, diante disso, instituiu o tribunal da Sagrada Inquisição. Para quê? Para reprimir e para acabar com a heresia, mas não com o herege. Erro em termos de pensamento. Agora, se o erro não fosse possível e a pessoa não se convertesse, porque todo herege, essa norma vale até hoje na igreja. Todo herege, toda pessoa que comete um erro de fé, primeira coisa que tem que fazer, ela tem que ser informada do erro. Então a igreja chama e diz para a pessoa, olha, você está ensinando isso, você sabia que isso aqui está errado? E aí a pessoa vai se colocar, olha, eu não sabia. Se a pessoa disser que não sabia, a pessoa é absolvida, perdoada. O Tribunal da Inquisição era assim, e até hoje, quando alguém comete uma heresia na igreja, é assim que funciona. A pessoa é chamada, ela é informada, e se ela se retrata, tudo bem, ela é perdoada pela igreja. E acaba ali o problema. Agora, se a pessoa, ela ensina algo errado, a igreja chama, expõe para a pessoa o erro dela, e diz, não, o que eu estou ensinando está certo, a igreja está errada, aí a pessoa é excomungada.
Mas ainda assim, quando a pessoa é excomungada, ela é expulsa da comunhão do corpo místico de Cristo. Quando a igreja excomunga alguém, não é porque a igreja quer que a pessoa vá para o inferno. A excomunhão é um remédio. Para quê? Para que a pessoa acorde e comece a pensar: eu estou fora da igreja. E Jesus disse à igreja, disse a Pedro: tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Tudo que você desligar na terra, eu vou desligar no céu. Uma pessoa excomungada, a igreja que tem o poder de ligar e desligar, ela desligou essa pessoa. Se esta pessoa morrer excomungada, ela vai para o inferno. E a igreja tem este poder. Só que a igreja, quando excomunga, a igreja nunca excomunga uma pessoa esperando que a pessoa morra excomungada. A pessoa excomunga para a igreja. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Nós vamos postando, como de costume, os slides que tem muito texto, informação também, tá bom? Então, cada dia a gente vai postando os slides para quem quiser baixar e ler em casa.